sobre ser bom. Desde quando saiu o tema, né? Especificamente não estava lendo sobre, mas acarretou que nas leituras, né? Vamos ver o que tem, se repete bastante, né? Nas questões lá no princípio, no Bereshit, que seria Gênesis. E a palavra que se repete bastante lá é bom. Fez Deus fez e ele disse que era bom. E até em Gênesis 1:31, ele vai terminar dizendo que todas as coisas que ele fez era boa, é bom. E a gente vai entrar um pouco nessa palavra falando sobre a vida de um rei. E esse rei está lá em 2 Crônicas, no capítulo 29. Esse rei é o rei Ezequias. O rei Ezequias era filho de Acais. Acais foi o rei que fez tudo o que no rei não deveria fazer diante de Deus. A gente está falando de um rei que era da parte de Judá, que era ali da linhagem de Davi, e Acais, que era o pai de Ezequias, ele fez tudo o que era mal diante de Deus, ele serviu a outros deuses, fez com que o povo se voltasse para outros deuses, distribuiu idolatria por toda a parte de Judá, desfez muitas coisas da casa do Senhor e fez com que era mal diante do Senhor. Esse era o pai de Ezequias. E quando ele morre, Ezequias, com 25 anos de idade, ele vai começar a assumir. Então, o ambiente que Ezequias viveu, talvez não na sua adolescência, na sua infância, foi um ambiente de idolatria, esquecimento do que é importante, injustiça e abandono. Isso foi em Judá, foi na parte em que se estava ali com aqueles reis que morriam e iam da linhagem de Davi. Lá no versículo 1 do capítulo 29 vai dizer assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Aia, filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes, os levitas, e os reuniu na rua do leste. A gente vai andar um pouco, mas vai se apegar nisso aqui que a gente leu. Ele começou a fazer algo. Ele cresceu nesse ambiente de idolatria, de esquecimento, de injustiça, de abandono, de esquecimento de quem era o Deus daquela cidade. E Ezequias, ele resolve com 25 anos de idade se voltar para o Senhor. E ele não era reconhecido como filho de Acais, ele era reconhecido como filho de Davi, o seu antepassado, talvez aí distante. Ele, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor, que o seu pai levou coisas que não deveria levar, e as reparou. E trouxe para dentro da casa os sacerdotes levitas e começou a retornar os serviços que nunca deveriam ter parado. E o que a gente vai interligar isso do que seria bom? Bom no original significa tov. E tov, ela é uma palavra que porque a gente imagina que bom é aquela pessoa que é legal, que faz as coisas que a gente imagina que seja interessante para a sociedade. Mas no original, quando se fala lá em Gênesis, que o que Deus fez, ele olhou e viu que era bom, ele estava olhando e via que tinha funcionalidade, propósito e ordem.
Então essas três palavras, elas compõem o Tov, ou seja, o bom. Então quando a gente fala e quando Deus falou que o que ele fez era bom, ele só estava dizendo que era funcional, era próspero e tinha ordem. Por que eu quero conectar com essa vida de Ezequias, que é quando eu estava lendo? Ezequias resolveu ser bom. Ezequias resolveu escolher uma vida boa. E quando a gente fala sobre uma vida boa, se a gente for falar para qualquer pessoa que não está no nosso meio, ela vai entender que isso está ligado ao dinheiro. E está ligado a você ter tudo o que você deseja do seu coração. É uma vida boa. Bom. Mas na realidade, uma vida boa é ter funcionalidade, ter propósito e ter ordem. Porque quando você não está ligado com aquilo que você quer, com aquilo que foi criado para você ser, tudo está em desordem. E Ezequias, ele, nesse ambiente, que é muito semelhante com o que a gente vive hoje, de idolatria, esquecimento do que é importante, injustiça e abandono do que é eterno. É fixado isso nos nossos dias. E o que Ezequias fez no decorrer, porque eu fui lendo, a gente não vai ler tudo, embora a gente tenha tempo, mas eu não vou me ater nisso. Mas o que Ezequias, ele teve que escolher fazer, para que pudesse manter a escolha para ser bom. Ele precisou fazer limpeza, ele precisou da adoração, que é um trabalho, cumprir determinações e contribuição. Essas ordens foram a que fluiu. E a última foi uma guerra que aconteceu. Senaqueribe, que até o pastor orou. O que é a limpeza? Aqui no versículo 5, ele disse: ouve-me, vós levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície. E a gente sabe que hoje o templo do Senhor é aonde? Somos nós. Quando a gente decide que o sacerdócio vai entrar no templo e o serviço dos levitas vão entrar no templo, a gente está dizendo que a gente quer limpeza, a gente está dizendo que agora vai ser restaurada a adoração no templo. E a adoração no templo significa sacrifício, trabalho. A partir do versículo 20 aqui, ele ordenou, ele não pediu. Gente, o que vocês acham da gente começar a se sacrificar? Ele estava no comando. Aquela cidade estava uma cidade idólatra. Então ele falou: a gente vai resolver isso aqui, a gente vai ser bom. Nós vamos agir no caminho de bondade. Então ele começou a oferecer o sacrifício ao Senhor, que já deveria estar acontecendo, o sacrifício de pecado que hoje o nosso Messias faz. Mas ele começou a ordenar que fosse feito. E ainda falou no versículo 27, começou também os cânticos do Senhor com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. Então a adoração, que a Lu, o pastor, uma vez falou sobre isso, que é um trabalho, é louvor, é trabalho. O trabalho que você tem hoje é um tipo de adoração. Cumprir determinações. No capítulo 30 aqui, ele começou a celebrar a Páscoa. Ele começou a se voltar para as leis do Senhor, para as festas dele, e fez com que o povo também pudesse retornar para as leis de Deus. Mas não só o povo que estava ali em Judá, mas ele convidou povos lá do reino de Israel. O povo que estava espalhado, ele convidou alguns para que pudessem cumprir Páscoa também. Teve uma pequena crise entre eles, mas alguns foram, e foram abençoados.
Foram abençoados por causa disso. E vai dizer, vai continuar dizendo aqui, olha só, no capítulo 30, no versículo 26. Assim houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o tempo de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, não havia algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração subiu até o seu santo lugar de habitação, a saber, até o céu. Olha o que aconteceu. Desde o tempo de Salomão, nenhum rei conseguiu fazer o que Ezequias fez até esse momento aqui. Fez com que o povo retornasse para o princípio. Se eu pudesse, dar um título, eu poderia botar voltando a ser bom, ou como o pastor até falou, talvez a gente nem experimentou ser bom. Quantas vezes a gente vê pessoas entrando em crise porque não sabem o seu propósito, ou pessoas adultas até hoje não sabem o seu propósito, só está vindo na igreja por tempo acabou. Funcionalidade, não sei, eu acho que é um campo, e acho que essa, não que não seja importante, mas cantar e louvar é diferente, como a Luciana já explicou sobre isso. Então a gente vai andar mais um pouco, e aqui vai dizer que o povo levava livremente as contribuições. Eles voltaram a fazer as contribuições que antes tinham parado. As contribuições foram, no capítulo 31 vai dizer, as contribuições iam até o templo, a ponto de ter muitas sobras. Essas sobras ficaram aparentes, que o rei Ezequias foi até os levitas e os sacerdotes e perguntou: o que está acontecendo aqui? O que são isso? Eles disseram: são sobras. Ele fez câmaras, vai dizer aqui no decorrer. Ele fez as câmaras, deixou guardar as sobras, e o que aconteceu? Essas sobras foram distribuídas para os sacerdotes, que era como determinado a lei de Deus, que era distribuída para o sacerdote que estava na função ali. Só que algo muito interessante aconteceu, é que não ficou somente para os sacerdotes que estavam fazendo aquela função. Era tanta sobra das ofertas, que eles, olha só, também, tanta genealogia, no versículo 17, capítulo 31, tanta genealogia do sacerdote, segundo a casa de seus pais e dos levitas, de 20 anos de idade em diante, nos seus encargos, segundo as tuas turmas. Me perdi aqui no que estava dizendo. Até os que estavam distantes, no versículo 16, do capítulo 31. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos homens da idade de 3 anos para cima, e todos que entravam na casa do Senhor a sua porção diária pelo seu ministério, das suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam no campo ao redor, no versículo 19, vai dizer: em cada uma das várias cidades, homens que foram designados por nome para dar porções, e todos os homens entre os sacerdotes, e a todos que eram considerados pela genealogia entre os levitas. Ou seja, não foi só os sacerdotes e levitas ali de Judá que recebeu recurso, que era a oferta, a questão de alimento, mas foram os que estavam ao redor, ou seja, os que não estavam fazendo serviço naquele local foram abençoados, porque Ezequias decidiu agir com bondade, ser bom. Quando a gente fala sobre voltar a ser bom ou ser bom, e a gente vai debulhar um pouco nisso, até que o nosso irmão Tiago falou sobre isso, e eu já comecei: será que depois do cansaço sai um pouco de óleo? Sai um pouco ainda mais? Quando a gente se vê cansado e quando a gente se vê exausto,
a gente não quer fazer mais nada. Eu tava ali, vocês viram, da cambaleando até ela me zoando, tá dormindo. Sim, acontece. A gente não está acostumado. A gente faz isso uma vez no ano e com muita dificuldade. E é um sacrifício para a gente. Mas se a gente pudesse, não, a gente pode, mas o nosso desejo era talvez poder fazer toda semana, porque a gente sabe que isso nos aproximaria de ser bom, de ser funcional, de saber o propósito. Quantas pessoas se perdem em não saber o propósito e fazem muitas coisas? Eu falo até por mim mesmo. Desde meus 15 anos eu decidi algo e às vezes eu falo, nossa, eu vou fazer aquilo. Aí eu começo a fazer, não, peraí, mas você está fugindo do propósito. E às vezes as pessoas pensam que o propósito é algo terreno. É algo que você vai cantar, você vai fazer peça, isso não é propósito. Isso é uma ferramenta, talvez. Então, o ser bom que Gênesis disse, quando Deus olhou e disse, é bom. Quando Ele olhou para o homem, para a mulher e criou e disse, tudo é bom, Ele estava dizendo que tínhamos uma funcionalidade, um propósito e uma ordem. Qual foi a funcionalidade, o propósito e a ordem que a gente teve e que foi nos tirada? Governo, conexão, governo e conexão. A gente não tinha a preocupação que a gente tem hoje. A gente não tinha isso. Até o trabalho, quem tinha era Deus. Não era a gente que ia encontrar, não era Adão que ia encontrar Deus. Era Deus que vinha até Adão. Quando a gente fala sobre voltar a ser bom, a gente não está falando para voltar a sair igual um adoidado, dar comida para todo mundo. A gente vai fazer agora a gente vai falar que todo mundo é crente, vamos para a igreja. Isso não é ser bom. Isso é ser pessoa que faz, está fazendo muita coisa, embora é preciso fazer. E eu faço isso, nós fazemos isso. Mas ser bom é ter governo e ter conexão. Isso é funcionalidade, isso é propósito, isso é ter ordem. Isso é voltar ao início para permanecer até o fim. Se nós não tivermos governo sobre as nossas atitudes, se eu, Maiane, não tiver governo sobre os meus sentimentos, se eu não tiver governo sobre o ambiente em que eu estou, se eu não tiver governo de eu vou fazer isso, igual Ezequias fez. Ele ordenou, mas ele era rei. Você governa algumas coisas, por mais que você ache que é pequena. Você tem governo por algumas coisas. Embora nos foi tirado muitas coisas, mas ainda temos. E muitas das vezes a gente não consegue governar essa pequena coisa que está nas nossas mãos. Mas eu quero ser boa. Por que a gente está aqui às 3 horas da manhã? Se não for para ser bom, não vale. Se não for para voltar a ter o governo e ter conexão com o eterno, para que a gente vai estar fazendo aqui? Não vai ser bom, não vai ser proveitoso. Era melhor que não tivesse ajuntamento, porque muitas das vezes as pessoas, até algo que o pastor estava falando, às vezes tem pessoas que gostam disso aqui, que sentem bem. Eu vou na igreja só para eu dizer que eu sou crente. Eu dizer que eu estou num caminho bom. Mas não quer ser bom.
Estar num caminho bom não significa estar bom. Significa que você quer. Só que não se sacrifica para ser bom. O que é ser bom? Ser funcional, ter prosperidade, ter próspero, ter propósito e ordem. O que é esses três? Governo e conexão. O homem tinha governo e conexão. E o trabalho era totalmente do nosso Deus. Era Ele que tinha um trabalho. Porque a gente tem um trabalho hoje porque pecamos. O acesso ao nosso Senhor se tornou trabalhoso porque pecamos. Porque quem tinha o trabalho era Ele. Ele que iria encontrar o homem todas as tardes, todos os fins de tarde. O homem só estava lá. Então, por isso que eu falo que depois desse cansaço, porque nós estamos cansados. Já estamos perto aí das 48 horas, se aproximando. E nos cansa. E eu estava analisando essa palavra e eu falei, Senhor, se tem uma coisa que cansa mais, porque a gente sabe, a gente vem para cá sabendo que vai estar cansado. Mas se tem uma coisa que cansa mais, é você sair das 48 horas que a gente se propõe com a sensação de que você cumpriu a escala. Ai, caraca, graças a Deus consegui cumprir a escala, fiquei lá, ainda fiquei nas escalas dos irmãos, foi uma bênção. Mas a gente não consegue ser bom. Não é bom o suficiente, bom. Porque quando a gente fala bom o suficiente, parece que a gente é bom o suficiente para o outro. Mas é bom ter governo e conexão. Embora cansado, embora em um mundo que não quer saber de Deus, um mundo que está idólatra, um mundo que abandonou o Senhor, um mundo em que fomos dispersos, colocados pelo Senhor, mas Ele nos colocou nesse mundo para que a gente pudesse ter governo e conexão com Ele. Foi para que a gente pudesse ter a oportunidade de escolher ser bom. E ser bom não é dar comida. Ser bom é ter o essencial. É ter a conexão com Ele. Isso muito bem, como temos falado sobre questões de oração, sobre se voltar para Ele, sobre fazer isso com... Ontem a gente falou sobre isso. E você vai começar a querer ser bom quando você começar a orar. Quando começar, porque a oração também é uma determinação que não, agora eu vou orar. Porque isso é o básico. Orar, ler a palavra, jejuar até um pouquinho, né? Mas é o básico. Você vai ver que a Bíblia fala orar sem cessar. Você vai ver, é o básico. A gente não está conseguindo cumprir o básico. Imagina ser bom. Então, antes das 48 horas, né, eu estava sobre isso. Senhor, será que vai ser uma saída de eu conseguir cumprir a escala, conseguir estar lá, conseguir acordar para ir? E muitas das vezes a gente quer sentir, mas não quer ser bom. Como é isso? Eu quero sentir de Deus. Eu quero me sentir bem na presença dele, mas eu não quero ser bom. Sendo que quando a gente se achega para perto, ele nos movimenta para ser bom, para ter funcionalidade, para ter propósito e para ter ordem. Isso é bondade. E quando uma pessoa se aproxima de nós, ela vai ter bondade fluindo das nossas vidas. E isso para o mundo é pouco, porque o mundo não experimenta a bondade de Deus. O mundo que jaz no maligno
Mas nós temos esse privilégio. Eu sei que nós estamos cansados, exaustos. E eu estou repetindo isso pela terceira vez porque eu sei que é. E eu sei que vocês estão querendo lutar contra isso. Mas eu queria lutar com os irmãos. Porque eu quero finalizar lendo algo. Lá em... Lendo e fazendo algo, né? Aqui no 31, 20, no capítulo 31, 20, vai dizer algo. Assim fez Ezequias em todo Judá, e operou aquilo que era bom, e reto e verdadeiro diante do Senhor. Olha só, ele operou aquilo que era bom. E depois que foi declarado isso, lembra que a gente falou ontem sobre isso? Sobre ser declarado no mundo espiritual. A resposta de Deus é decreto, é declaração. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ser bom. Porque o nosso Deus, Ele é o juiz. E se eu falo: Senhor, agora eu quero agir com bondade, eu quero ser bom. Bom realmente. Não uma pessoa que tem uma semelhança de bondade, mas realmente ser bom. Realmente ter governo e ter conexão. Que as suas atitudes vão afetar os outros, a ponto das pessoas se voltarem para o princípio. Porque você decidiu ser bom. Porque você não forçou isso, só aconteceu. Porque nós decidimos ser bons. E quando a gente fala essa palavra, parece que é soberba. Não é? Poxa, fulano quer ser bonzão, é um bonzão. Seja bom. O mundo precisa. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem bondade, não tem funcionalidade, não tem propósito e não tem ordem. Quem tem são os filhos de Deus. Então, a todo momento vão querer dizer: ah lá, já vai o bonzão. Ele que acha que é o bonzão. Aí se você abrir a boca e dizer: não, eu não acho não, eu sou. Vai falar que você tem a soberba. Ou pelo menos você falar: estou tentando ser. Depois que foi declarado que ele fez isso, aconteceu a guerra que o pastor leu não orou, Senaqueribe, o rei da Síria. Não foi qualquer rei. Gente, a Síria venceu o povo do norte que estava cativo. Era o império maior que existia naquela época. Não era uma cidadezinha qualquer, não. Era o maior rei daquela época, o rei assírio. Foi até um reizinho lá chamado Ezequias, que estava se voltando para Deus e ainda fazendo o povo se voltar. Que Deus é esse? Senaqueribe perguntou isso para ele. Que Deus é esse? Que eu derrotei todos os outros. Eu vou contra você e contra esse teu Deus. E o que aconteceu? Ezequias e o povo não precisou movimentar uma palha, embora eles tiveram a organização. Deus foi lá e matou os soldados mais fortes do rei mais forte naquela época. E o que aconteceu? Senaqueribe morre. O maior rei do império daquela época. Só porque resolveu agir contra alguém que estava agindo com bondade. Isso não é sobre uma vingança, mas é para saber sobre um Deus que governa, que Ele é soberano. E o que eu quero
propor para vocês têm as suas guerras, nós temos, inclusive a nossa agora, que a gente está tentando vencer. Se manter firme. É sério, essa é a nossa guerra. Nesse momento. Imagina, se eu não conseguir me manter firme aqui, como é que eu vou conseguir ser bom? Senhor, eu estou longe demais de ser boa. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu não consigo tanta coisa, imagina ser boa. Eu estou longe demais disso. E eu quero convidar os irmãos nesse momento para que a gente possa vencer. Não a gente, né? Mas assim como o Senhor fez com Senaqueribe. Que Ele possa fazer isso com o nosso maior gigante. Porque Senaqueribe era o maior rei daquela época. Para hoje, para a gente é como se fosse um rei normal, né? Que apareceu, a gente não conheceu. Mas você sabe qual é o maior rei assírio da sua vida? Que está vencendo, que está zombando contra você e falando, tu não vai ser bom não. Quem é você querendo se voltar? Tantas perguntas, porque aí você não consegue voltar para o princípio. Porque muitas das vezes, alguém que remete Senaqueribe vai contra você e fala, o que ela está tentando? E ainda está levando pessoas. Que é isso? Mas quando você decide realmente a se sacrificar, seguir esse limpeza, adoração, cumprir determinações, contribuição, e contribuição é recurso mesmo, não é? É recurso. O povo dava seu recurso, seu alimento, de acordo com as leis para os outros. Chegava a Ezequias, mas ele dava. Ele não comia as sobras, ele dava as sobras, além do que era proposto. Então, eu quero orar nesse momento por isso. Porque não é somente voltar a ser bom, mas é ser talvez algo que a gente nunca foi um dia. Senhor, toma, Pai, as nossas vidas nesse momento, ó Abba. Rei de Israel, Rei de todo o universo, soberano, excelentíssimo, que está sentado no mais alto e sublime trono. A Ti, Senhor Pai, nós proclamamos. Senhor, nos perdoa, Senhor Pai, me perdoa, Senhor. Me perdoe, Senhor Pai, pela minha negligência, Senhor Pai. Me perdoe, Senhor Pai, pela minha falta, Senhor Pai, por tantas coisas que eu me preocupo neste mundo. Nesta vida que às vezes a gente se preocupa com o que é terreno. Pai, que possamos, Senhor, Pai, nos voltar para Ti, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que estamos cansados, exaustos, Senhor. Senhor, mas nós estamos tentando. Isso não é uma desculpa, Senhor Pai, para não ser bom e amanhã a vida que